Olá a todos. Hoje a grande notícia é que Jesus ressuscitou. Jesus não está morto, Jesus não ficou morto. Então hoje, nesse domingo de Páscoa, é dia de celebrar, de lembrar e de comemorar a ressurreição de Cristo. Hoje, de fato, o mundo inteiro, ou pelo menos o mundo cristão, lembra dessa data e comemora, reafirmando que Jesus está vivo. Essa reflexão eu gostaria de dedicar especialmente, além da nossa comunidade, obviamente, mas ao nosso grupo de trabalho, o GQ, e eu espero aqui que cada um tenha a paciência, né, de ver esse estudo até o final. Até o final. Eu gostaria hoje de pensar ainda na crucificação que aconteceu na sexta-feira e pensar a respeito das 7 frases que Jesus fala estando ali crucificado, o que elas nos ensinam, o que elas ainda falam conosco hoje. Mas resgatando um pouco a história, você vai lembrar que Jesus, ele tem ali com os seus discípulos na quinta-feira a última ceia. E ali, saindo do cenáculo, já à noite, eles se dirigem ao jardim do Getsemane e ali Jesus ora e agoniza, antecipando, aí pensando naquilo que iria acontecer nas próximas horas. E enquanto os discípulos dormiam com sono, Jesus agonizava e orava e suava gotas de sangue, tal era a sua agonia. E ali os guardas do templo chegam e prendem a Jesus, e ele é levado ali para o templo e é julgado por parte do Sinédrio, pelo menos. E ele passa então aquela noite de quinta para sexta num calabouço na fortaleza de Antônia. E no dia seguinte, na sexta-feira, então é o dia do martírio, o dia onde Jesus é brutalmente açoitado e é colocado em sua cabeça uma coroa de espinhos, e ali fazem com que Jesus carregue a sua pesada cruz ali da cidade até fora da cidade, num Gólgota, né, num Gólgota, onde ele é crucificado. E estando ali crucificado, Jesus vai falar 7 frases, e é sobre essas frases que eu gostaria de pensar um pouco e refletir e ver o que elas têm para nós hoje ainda. Então eu começo aqui da primeira frase, e aliás essas 7 frases, elas estão espalhadas nos 4 evangelhos, e você pode então ali, lendo cada texto, pegar essas frases e formar a sequência em que essas frases foram ditas por Jesus. E aqui a primeira frase que eu pego no Evangelho de Lucas é esta: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa é uma frase bem famosa, todos conhecem. E ali, provavelmente, já no início da crucificação, diante do escárnio que ele estava ouvindo, não só dos soldados romanos, mas também do povo judeu, e mais especialmente dos líderes religiosos, ouvindo blasfêmias e insultos, e também dos presos que estavam um à sua direita e outro à sua esquerda. Então, muito provavelmente, diante dessas palavras, Jesus então profere ao Pai essas palavras: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E aqui nós devemos lembrar e aprender que essa tarefa de perdoar, tão difícil para nós, é ainda um grande desafio que nós devemos aprender a fazer. Devemos lembrar que muitas vezes nós ficamos meses ou anos a fios com um relacionamento quebrado, talvez na nossa família, talvez na nossa comunidade, e talvez a falta de pedir perdão ou a falta de perdoar é o que provoca aí essa quebra.
E talvez não fosse tão difícil assim chegar para uma pessoa, aqui fazendo uma aplicação, chegar para alguém com quem você sabe que você ofendeu e você falar, olha, eu sei que eu falei coisas, ou fiz coisas que te ofendeu, e eu gostaria de pedir desculpa, de pedir perdão, porque de fato eu estava errado. Ou talvez o contrário, talvez alguém que te ofendeu, você também pudesse chegar e chamar essa pessoa e falar, olha, aquilo que você falou, aquilo que você fez, me ofendeu profundamente, mas eu gostaria de esquecer, porque a nossa amizade e o nosso relacionamento, ele é mais valioso, é mais precioso. Então talvez seja aí um desafio que eu e você tenhamos que pensar a respeito e talvez lembrar de alguém que nós pudéssemos aplicar esse exercício, essa verdade e dessa forma imitando a Cristo que também nos perdoou. Segunda frase, eu tiro também do Evangelho de Lucas, e ele diz assim, hoje estarás comigo no paraíso. Essa frase, Jesus vai falar para um dos presos, que também foram crucificados, foi também crucificado com ele, e esse preso nessa última hora, nessas últimas horas de sua vida, ele, por uma ação de Deus, ele percebe que Jesus é o Cristo, é o Salvador. E então ele faz uma declaração de fé para Jesus. Ele diz, olha, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Ao que Jesus responde, em verdade vos digo que ainda hoje estará comigo no paraíso. E aqui eu vejo alguém como esse preso, um condenado à morte, por ser talvez um assassino ou um conturbador da lei. Ele que provavelmente teve a sua vida toda imersa na marginalidade, nos conflitos internos e externos, à margem da sociedade. Então, no ocaso da sua vida, ele ouve a melhor palavra que ele poderia ouvir na sua vida. A palavra vinda do próprio Cristo, em que diz, olha, você hoje estará comigo no paraíso. Então, há sempre uma razão para ter esperança e de saber que Cristo pode transformar radicalmente a nossa vida, nos dando um presente que nós, de fato, não merecemos. A terceira e a quarta frase, aqui eu vou juntar as duas, porque estão relacionadas. Você encontra no Evangelho de João, e somente no Evangelho de João. É quando ele olha para sua mãe, Maria, que está ali aos pés da cruz, acompanhando toda essa cena. E o único discípulo que acompanha também, João, também está ali. E Jesus fala para sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. E olha para João e fala, João, eis aí a tua mãe. Aqui demonstrando a Jesus o cuidado que ele tinha com a sua mãe, mesmo naquele momento tão crucial, tão dramático da sua vida. Ele se preocupa com a sua mãe, que certamente já tinha perdido o marido, José, e ele fala, olha, esse aí é o teu filho. E fala, João, essa é a tua mãe. Como quem dizendo, cuide de Maria, como se fosse sua mãe. Aqui nós aprendemos o cuidado e a honra que nós devemos ter com os nossos pais. Talvez você tenha o seu pai ou sua mãe idosa e você cuida dele e você honra. E é isso que Cristo nos ensina aqui, a cuidar daqueles que nos cuidaram e a honrar aqueles que merecem toda a honra por serem nossos pais, por serem aqueles que nos deram, que nos trouxeram a vida. A quinta frase, então, Jesus vai falar aqui, aconteceu um fato surpreendente ali, que começa ao meio-dia, uma escuridão, umas trevas totais. Talvez Deus não quisesse que o mundo continuasse a contemplar o sofrimento do seu filho. Então Deus apaga as luzes do universo
E ali da meio-dia até as 3 da tarde houve trevas. E nessas trevas também Jesus ele tem uma experiência única, que é a separação do seu Pai. Por quê? Porque ali naquele momento ele está recebendo o pecado de toda a humanidade. E ali, se tornando um pecador por nós, ele fez com que Deus afastasse dele e virasse o seu rosto dele. E então Jesus, sabendo dessa separação, ele vai falar então a quinta frase, que eu pego lá do Evangelho de Mateus. Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me abandonaste? De fato, Jesus sabe e percebe esse abandono, algo único na sua vida. E, na verdade, a grande agonia que ele teve no jardim do Getsemane não foi tanto pelo sofrimento físico que ele teria, mas foi por esse sofrimento espiritual produzido pela separação de Deus. Algo de fato único. Não só isso, mas naquelas trevas, naquela escuridão, nós sabemos também que, além dos homens e mulheres que estavam ali contemplando aquela cena, havia nos ares a presença de espíritos demoníacos. E como eu sei disso, o Salmos 22, que é um salmo messiânico e que retrata esse episódio do sofrimento de Cristo, vai dizer lá no verso 12: muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Essa é uma maneira diferente de se referir aos espíritos malignos, aos demônios, porque Bazã de fato era uma região ali próxima à Palestina, onde era famosa pela criação de touros, os touros de Bazã. Agora, esse povo era um povo idólatra, era um povo que cultuava o demônio. Então, quando o salmista usa aqui esta figura, os fortes touros de Bazã, ele quer de fato dizer que havia então toda essa entidade demoníaca ali assistindo a esse grande espetáculo que era Jesus sendo crucificado. E pensando eles que naquele momento eles estavam tendo a vitória pelo fato de Cristo estar morrendo. Então Jesus fala: Deus meu, por que me desamparastes? E logo em seguida vai dizer o Evangelho de João, ele tem sede. E ele fala: tenho sede. Aqui Jesus mostrando a sua humanidade. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus se cansou. Jesus era homem e Jesus era Deus de uma forma que nós não entendemos. E os pais da igreja, nos primeiros séculos, tiveram grandes embates teológicos para entender e para explicar essa dupla natureza de Cristo, a sua divindade, a sua humanidade, como que isso poderia coexistir. E ali diante de várias heresias que se levantaram, explicando de forma equivocada essa natureza de Cristo, então somente em 325, no Concílio de Nicéia, os pais da igreja conseguem formular essa doutrina da união hipostática de Cristo, explicando ali de uma forma limitada, ainda que limitada, mas que de fato Jesus era 100% Deus, Jesus era 100% homem, e no Concílio de Calcedônia, em 451, essa verdade e essa doutrina é plenamente estabelecida pela Igreja Cristã. Então, nós partimos para a última frase, que eu também pego do Evangelho de João, que é quando, no momento final, quando tudo está terminado, passado já 3 horas na escuridão, passado talvez pouco mais de 3 horas ali de crucificação, Jesus então, ele entrega o seu espírito. E ele vai falar: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Jesus, ele não entregou o espírito para Satanás. Jesus entregou o seu espírito para Deus, que foi para quem ele pagou essa nossa dívida do pecado. E ele fala: está consumado.
né? O grego tetelestai, não há mais nada que precise fazer, porque eu já cumpri todas as obrigações que eram devidas a Deus para pagar os pecados do homem. Então, a boa ação, as boas obras, elas não são suficientes para pagar essa dívida, porque Jesus já pagou por mim e por você. E então Jesus morre, seu corpo é tirado. Jesus então morre naquela cruz, o seu corpo é tirado e levado para o túmulo que pertencia a José de Arimateia. Lá ele fica o dia de sábado, e o dia de sábado, portanto, é um dia de silêncio, um dia de tristeza, um dia de pesar para os seus discípulos e para aqueles que o seguiam, para sua mãe. Mas eles não sabiam que no dia seguinte algo extraordinário iria acontecer. É que na madrugada de domingo, nas primeiras horas, Jesus ressuscitou. E este é o motivo da alegria, foi o motivo da alegria dos discípulos e é o motivo da nossa alegria. Jesus não está morto. Jesus ressuscitou. O cristianismo não faria sentido, não teria sentido se Jesus continuasse morto. Porque nós não cultuamos morto. Mas porque Cristo ressuscitou, nós cultuamos a Cristo, que é Deus, e é o motivo da nossa alegria. E não somente isso, mas a alegria de uma esperança que nós temos, porque Ele diz na sua palavra que Ele voltará. Jesus ainda voltará. Essa é a grande mensagem que é proclamada, que Jesus salva e que Jesus voltará. Por isso, eu gostaria de desejar a cada um que está assistindo esse vídeo, a cada família que está sendo representada por você, desejar um feliz domingo, uma feliz Páscoa, que de fato Cristo tivesse um significado especial para a sua vida e que você pudesse então ter essa plena convicção de que Ele vive, de que Ele transforma vidas e de que um dia Ele voltará. Então que a tua vida seja ricamente abençoada e que você possa, assim como eu, esperar essa grande promessa da sua volta. Por quê? Porque Jesus não está morto, Jesus vive. Que desce pela barba de Arão. De fato, a Páscoa tem origem quando o povo judeu é escravo no Egito, onde eles ficam 430 anos sob uma severa escravidão, sob domínio egípcio. E naquela noite Deus orienta então o povo a que cada família matasse o seu cordeiro, e com o sangue desse cordeiro ele pintasse os umbrais das portas, os batentes lá de fora, e aquele cordeiro seria assado e deveria ser comido sem quebrar nenhum osso. Esse cordeiro já tipificava a Cristo, e esse sangue do cordeiro tipificava o sangue de Cristo. E cada família então comeria a portas fechadas o seu cordeiro, e quando então o anjo do Senhor passasse sobre aquela cidade, vendo o sangue, então não iria matar nenhum primogênito naquela casa. O que aconteceu em cada família dos egípcios é que o anjo matou o primogênito de todo homem e de todo animal ali naquela noite. E por isso o povo foi expulso do Egito, ganhando assim a sua libertação. Para nós, para a igreja cristã, a Páscoa tem um outro significado, então, que é a lembrança e a comemoração de que Cristo ressuscitou. É que Cristo morreu na sexta, mas no domingo ele ressuscitou. Isso é a nossa Páscoa. Por isso, a Páscoa nada tem a ver com chocolate, com coelhos.
com ovinhos. Talvez não haja erro aí em dar para nossas crianças, filhos e netos, o ovinho, o chocolate, porém é importante lembrar, e é importante informar e instruir para elas que Páscoa não é isso, que Páscoa tem um significado muito mais profundo e muito mais valioso, que é o Cristo ressuscitado. Isso é Páscoa para nós.